capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, como se você estivesse no culto, Lucas 5, de 1 a 11. Como se estivesse, não, nós estamos em culto, né? Vamos ler a palavra de Deus, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Diz assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, verso 4, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, verso 5, Lucas 5, 5 agora. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias e começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Obrigado, Senhor, pela palavra, que ela venha falar em cada coração nessa noite. No teu nome, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, imagina um homem que, após ter pescado uma noite inteira, após um tempo de esforço e de trabalho, volta para a beira do mar sem nenhum resultado do seu esforço. Esse homem é Pedro, ou Simão, como a palavra de Deus que lemos nos diz. Um trabalhador, como muitos de nós, esforçado, habilidoso na sua atividade, perito naquilo que faz, animado, conhecia os segredos da pesca, conhecia os segredos do mar, conhecia as marés, a hora certa de pescar. E ele, depois de uma noite inteira trabalhando, não pesca absolutamente nada. Ancora o barco e não vai para casa desanimado. Começa a lavar as redes, na expectativa e da esperança de que outra noite viria e que ele iria novamente tentar buscar o seu sustento do mar, buscar peixes, porque era isso que ele fazia. E então, enquanto ele está naquele momento, chega Jesus com uma grande multidão, e Jesus pede a ele: Pedro, seria possível usar o seu barco para dar uma palavra a esse povo? E Pedro imediatamente então permite que Jesus entre no seu barco, e dali do seu barco Jesus prega, ensina a multidão, e ao terminar o sermão, surpreende o pescador, dono do barco, e diz: volta para o mar
Vai para onde as águas são mais profundas e lança novamente as tuas redes para pescar. Pedro podia ter dito: Senhor, quem é o pescador aqui sou eu. Eu entendo da pesca. Eu entendo das marés. Eu entendo da hora de pescar. Não é hora de peixe. E Jesus diz para ele: vai. E ele resolve obedecer à voz de Deus. Ele pega a sua rede, pega o seu barco, mesmo já sendo uma hora imprópria para a pescaria, o sol já tinha nascido, já havia um aquecimento da superfície, os peixes já estavam todos mais no fundo, mas ele acreditou e foi. Ele foi. E quando ele lançou as suas redes, quando ele, mesmo diante de uma ordem incompreensível, ele teve fé, ele acreditou que algo podia acontecer. E Jesus então junta o seu poder, a sua graça, com o talento humano do pescador, com a força humana. E Pedro então lança as suas redes novamente. E ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz: eu sei que não é hora de pesca, mas se o Senhor está dizendo, sobre a tua palavra eu lançarei as redes novamente. E quando Pedro puxa as suas redes, o fracasso se tornou em milagre. Deus tirou aquele homem do nada e fez com que ele vivesse a maior pescaria da sua história. Tinha tanto peixe que as suas redes não aguentaram e ele teve que pedir ajuda a outro barco. Os seus sócios foram e eles ficaram tão maravilhados com aquilo que Pedro se prostra aos pés do Senhor, reconhece que Deus estava ali, que Jesus era o Filho de Deus, e ele pede para que Jesus vá embora diante de um homem tão errado que ele era. Mas Jesus diz para ele: eu tenho planos para você. Você agora não é mais pescador de peixes, eu vou transformar você em pescador de homens. Meus irmãos, talvez a nossa situação se assemelha com a situação de Pedro. Nós olhamos para o que estamos vivendo, nós olhamos para os noticiários, e talvez você olhe para o seu futuro próximo, e você bate de frente com uma realidade que te deixa desesperançado. Desemprego, incertezas, crises financeiras, problemas diversos têm vindo para nos tornar homens e mulheres sem esperança. Mas a palavra de Deus está dizendo nessa noite que com Cristo é possível vencer. Com Cristo é possível viver milagres. Com Cristo é possível sair do fracasso total para o sucesso. Essa é a mensagem que esse texto nos diz. E fazendo assim, diz a palavra de Deus, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiu-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que estavam quase afundando. O que Deus tem para falar aos nossos corações à luz dessa palavra?
quais os princípios, quais as lições que podemos tirar nessa noite para trazer esperança aos nossos corações. São muitas lições e eu queria destacar algumas delas nessa noite. Em primeiro lugar, eu aprendo com esse texto que nós nunca devemos deixar o fracasso impedir a nova tentativa. Nunca deixe o fracasso impedir que você tente novamente. Fracassar não é ser um fracasso. Fracassar faz parte da nossa história. Errar não quer dizer que nós estamos condenados a viver no erro. Nós podemos tentar novamente. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Pastor, mas eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou desesperançado, eu estou frustrado. Meu problema não é o trabalho secular. No trabalho secular eu tenho tido bons resultados, mas eu estou passando por dificuldades na minha casa, na minha saúde. Eu não tenho conseguido manter viva a esperança. Talvez você se decepcionou com a igreja, com o ministério. Talvez você foi ferido em algum relacionamento. Talvez você está passando por dias muito difíceis. Mas a palavra de Deus quer que nós tentemos novamente, nos anima a tentar novamente. Talvez seja desemprego, enfermidade, eu não sei o que você está vivendo, irmãos. Eu ouvi uma vez uma pregação, há muitos anos atrás, e eu nunca mais esqueci o que aquele pregador disse. Ele disse que a frustração é a maior e a mais valiosa arma que o nosso inimigo tem. Ele nos derruba, ele nos paralisa através de frustração. Às vezes nós nos frustramos com outros, com circunstâncias, às vezes nos frustramos conosco e ficamos paralisados. O desânimo é uma arma poderosa para paralisar a nossa vida, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos rompendo com toda a frustração e com todo o desânimo e estamos indo tentar novamente. E estamos dizendo que acreditamos no recomeço. E estamos declarando que em Cristo é possível recomeçar. Em Cristo nós acreditamos na nova chance. Tenta mais uma vez, persevera, não desanima ainda. Falamos aqui semana passada, é muito cedo para você desanimar. Ainda há vida, enquanto há vida, há esperança. Pedro acreditou, e por ele ter acreditado, ele viveu o milagre. Segunda lição desse texto: enxergue as oportunidades que Deus está lhe dando. O nosso Deus é Deus que abre portas, que põe oportunidades na nossa frente. Cabe a nós enxergar essas oportunidades, cabe a nós abraçar essas oportunidades, cabe a nós transformar algo que aparentemente é frustração em oportunidade. Pedro podia ir para casa desanimado. Eu não pesquei nada essa noite, não vou lavar essas redes depois. Também não vou lavar rede nenhuma, deixa aí.
mas não, ele termina uma noite sem nada, sem resultado, mas ele vai trabalhar a si mesmo, ele está ali de manhã cedo, preparando a sua rede para a nova oportunidade, que nem ele sabia que seria tão rápido. Esteja preparado para Deus te usar, esteja preparado para que no momento certo Deus fale ao seu coração e você possa reagir positivamente. Ele estava ali a postos, e quando Cristo disse, me empreste o seu barco, ele disse, usa o meu barco. Quantos de nós poderia dizer, peraí, eu não peguei nada essa noite, e ainda vou ter que emprestar um barco? E porque ele emprestou o seu barco, porque ele acreditou na oportunidade, porque ele fez algo diferente, ele viu o seu fracasso ser transformado em sucesso absoluto. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Abrace as oportunidades, elas estão aí. Nós poderíamos ficar lamentando, reclamando, dizendo, olha, nós não podemos nos reunir, olha, nós estamos passando por dias difíceis, mas nós estamos atrás de outras oportunidades e buscando outras portas, fazendo coisas talvez que nós nunca imaginaríamos fazer. Creia, Deus abre portas onde não tem porta, cabe a você ficar atento para que você possa entrar na porta que Deus abre. Terceira lição, tenha coragem de tomar decisões. Tenha coragem de tomar decisões. Essa é outra lição desse texto. Alguém disse que a gente precisa mais de coragem do que de dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não tem coragem. Precisa mais de coragem do que de saúde, porque tem gente que tem saúde e está faltando coragem. Coragem. Para cima do medo, coragem. Jesus falou para ele, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que eu vou fazer com você, daquilo que eu tenho reservado para você. De que vale a oportunidade se você não tem coragem de usar o seu talento? Às vezes a gente pede a oportunidade, Deus dá a oportunidade, mas nós não temos coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. De que vale a Deus abrir a porta se você não tem coragem de entrar pela porta, porque você acha que o que tem lá na frente é algo muito desconhecido. Aprenda, vamos aprender com Pedro a sermos homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres. Os tímidos e os fracos nunca aprenderão nos dias difíceis. Não é hora de recuar, é hora de avançar. É hora da gente ir para cima. O tempo está fechado, mas a nossa fé está viva. Nós temos esperança. Nós não podemos ser o povo da lamentação. Nós temos que ser o povo da esperança e dizer, vai passar. É uma tempestade, mas vai passar. E quando ela passar, eu quero estar pronto para fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer. Amém. Coragem. Deus quer operar um milagre. E Ele diz, vai para onde as águas são mais profundas. Você precisa sair do lugar que você está às vezes, para que você possa viver grandes coisas ao lado de Deus. Deus não te chamou para o raso. Deus não te chamou para a superficialidade. Deus te chamou para você ir além. Entende isso nessa noite? Cabe a mim e a você decidir se nós vamos ou não vamos obedecer à voz do Senhor. Quarta lição desse texto. Deus abre a oportunidade, mas Ele quer usar o seu talento. Deus abre oportunidades, mas Ele não abre mão de usar o seu talento. Jesus podia dar uma ordem a todos os peixes
e aqueles peixes virem todos para a superfície e saltarem dentro do barco de Pedro. Mas ele disse: Pedro, você precisa participar de alguma maneira. Há uma graça tão maravilhosa no que Deus faz. Toda a intervenção de Deus na humanidade, na terra, é graça, é poder divino, é céu, mas também usar o talento do ser humano. Deus quer usar o seu talento. Deus quer que você ponha os seus talentos à disposição dele. Deus intervém na história. Deus intervém na igreja. Deus intervém na nossa família. Deus intervém na nossa vida. Mas em todas as intervenções de Deus, Ele quer contar com a participação do homem. Ele quer usar os nossos talentos para que coisas maravilhosas aconteçam. A igreja é a ligação do céu na terra. A igreja vai ser usada nessa terra. E Deus quer usar você e eu. Ponha os seus talentos nas mãos de Deus. Quinta lição: a falta de resultados pode indicar que Deus quer operar algumas mudanças na sua vida. A falta de resultados pode estar dizendo para mim e para você que é hora de fazer algo diferente. Pode estar dizendo para mim e para você que é a hora de mudarmos a estratégia. Se você já tentou de tudo, ou já tentou muitas vezes de uma maneira e não está dando certo, quem sabe não é hora de você mudar. Pare e pense. A ausência de resultados quer dizer que a gente precisa fazer coisas diferentes. É tolice, disse Einstein, acreditar que coisas diferentes acontecem quando nós fazemos as mesmas coisas. Precisamos mudar. As mudanças nem sempre são boas no primeiro momento. Mas Deus às vezes nos põe no aperto porque Ele quer que nós tenhamos reações novas. O fracasso pode ser uma oportunidade que Deus está te dando para operar mudanças na sua vida. Ouça a voz de Deus. Olha para a vida de Pedro. Ele começa o dia como um pescador de homens, como um pescador de peixes. E ele termina o dia como um pescador de homens. Em um dia, em um momento, Deus pode transformar a sua história. É só você se colocar nas mãos dele. Sexta, já caminhando para o final. Sexta lição: transforme os seus fracassos em atitude de fé. Transforme os seus fracassos em atitude de fé. Pedro estava ali diante de um tempo improdutivo, sem resultados, diante de uma noite de trabalho fracassada, mas quando Jesus dá a palavra para ele que ele deveria tentar novamente, mesmo sabendo que não era hora de pescar, mesmo sabendo que quem conhecia de pescaria era ele, não o Senhor, ele acreditou, ele teve fé. Eu vou pescar. E talvez ele não pensou que seria tantos peixes. E eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz que o Senhor, conforme o poder que tem operado em nós, há um poder operando na nossa vida, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós ousaríamos pedir ou pensar. Jesus faz mais, Jesus faz melhor,
Jesus quer fazer mais, Jesus quer fazer melhor, mas a nossa parte é acreditar. Uma frase que moveu meu coração nesse dia é que os templos podem estar fechados, mas a nossa fé está viva. Prenderam Pedro, prenderam Paulo, martirizaram muitas pessoas, tentaram parar a igreja de diversas maneiras e vão tentar parar nesse tempo. Não vamos ser ingênuos. Há planos orquestrados no inferno e há pessoas a serviço do inferno que vão se levantar para parar a igreja nesse tempo, para dizer para muitas pessoas que não devem contribuir para as suas igrejas, para dizer que a igreja atrapalha, para inculcar na cabeça das pessoas que elas não devem apoiar as suas igrejas, porque o diabo quer parar, o inimigo quer que a obra de Deus não vá para frente. Foi assim no passado, é assim hoje. Nós não podemos ser ingênuos, mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai transformar isso em bem. Nenhuma igreja vai parar, nenhuma igreja vai morrer, nenhuma igreja vai ser fechada. Pelo contrário, a igreja vai continuar avançando. A palavra de Deus não pode ser destruída. Homens podem ser parados, homens podem ser frustrados, mas Deus vai cumprir os seus propósitos nessa terra. A minha palavra hoje é fé. Vamos acreditar que há um propósito em todas as coisas, e há um propósito de Deus para esse tempo. O arco está sendo puxado para trás para que a flecha vá muito mais adiante. Eu tenho fé e eu creio nisso. Eu quero que o seu coração fique cheio de fé nessa noite. O que eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, com amor, não saia do caminho, não saia do lugar onde Deus te colocou. Não desobedeça as ordens. A possibilidade de dar certo talvez seja totalmente improvável. Como era absolutamente, humanamente improvável que acontecesse aquela pesca. Mas Deus está trabalhando nas coisas improváveis para mostrar que o poder é dele, que a glória é dele. Eu creio. Último lugar, não deixe que o insucesso te tire do caminho de Deus. Não deixe que o insucesso te tire do caminho de Deus. Quantas coisas têm tentado nos desviar do nosso caminho? Quantas coisas têm tentado tirar o nosso foco? O diabo, o inferno, os poderes do inferno, o pecado, às vezes pessoas e coisas, circunstâncias, querem a todo custo nos tirar da trajetória que devemos seguir. Persevera, meu irmão. Hoje é nada, amanhã é multidão, hoje é rede vazia, amanhã será tanto peixe que a sua rede talvez vai precisar de outras para poder dar conta. Hoje é pouco
mas amanhã será dia de multiplicação na sua vida, na sua célula, na sua igreja, porque o Deus que multiplica ainda está agindo nas nossas vidas. É hora de avançar, não é hora de parar, é hora de avançar. Que essa palavra de Deus venha entrar no seu coração nessa noite e que todos nós juntos agora, terminando esse culto, possamos declarar isso em alta voz. Levante a sua voz onde você está e declara isso que nós vamos cantar agora. Declara para o seu coração, declara para que as pessoas possam ouvir, declara para que o ambiente da sua casa seja cheio de fé nessa noite. Declara que o milagre de Deus está chegando. Declara que você não vai parar. Declara que você vai recomeçar. Declara que a sua fé está viva, que a igreja está viva, porque Deus está vivo.